Olá, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa, o Cordão de Três Dobras. E muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você nos assiste a fazer esse programa também. E o título do nosso livro que estamos estudando é Coisas do Casamento. E coisas do casamento são coisas simples, mas tem conflito. Coisas do casamento são coisas momentâneas, tem piadas, mas também tem descontentamento. E é por isso que nós estamos aqui, para falar de família, para falar do casamento, o casamento como Deus criou, homem e mulher, um casamento que foi criado para a glória de Deus. O seu casamento, nós queremos dizer que é para a glória de Deus. E quando o casamento é para a glória de Deus, não é o esposo, não é a esposa que mandam, é o Senhor Jesus. E Ele faz disso com toda a graciosidade, com toda a graça que Ele tem por nós, para que nós possamos caminhar juntos, com felicidade, com algumas vezes com alguns conflitos também, mas sem perder a esperança de que o amanhã será melhor, a reconciliação será sempre assim. Por isso nós estamos aqui outra vez e assista conosco a partir de agora o nosso programa que tem como tema hoje um tema assim deslumbrante, fundamentos do perdão e o perdão no casamento. E hoje nós estamos aqui com alguns convidados, na qual eu passo a palavra que a minha esposa faça essa apresentação. Eu sou Elaine, esposa de Manassés, somos casadas há 42 anos. É um prazer estarmos aqui neste programa da Constante TV, nesse canal da Igreja Batista de Constantinópolis. Somos membros aqui desta igreja. É um prazer estarmos estudando esse livro, aprendendo, meditando, com o intuito de estarmos cada dia mais obedecendo a palavra de Deus, que é a solução para os nossos problemas, e assim aprendendo para sermos melhores maridos, esposa e relacionamentos. Então, é muito prazeroso estarmos aqui. E nós temos 2 casais convidados para participar conosco, aprender, refletir sobre esses assuntos, e eles vão se apresentar. Olá, boa noite. Eu me chamo Naya, sou esposa do Olivelton, também somos membros da Constantinópolis. Estamos casados há 11 anos, temos 3 filhos e também temos sido muito edificados com tudo que temos aprendido e estudado nesse livro. Meu nome é Olivelto, como ela falou, esposo da Naya. Temos uma família maravilhosa. Amém. E acredito que o perdão dentro do casamento traz assim uma estrutura muito maravilhosa. Amém. E assim como Jesus, né, nos perdoou, então o perdão ele é fundamental em todas as áreas da nossa vida. Muito bem-vindo a esse casal querido, viu? Vamos Obrigada. passar a esse casal querido também. Me chamo Sônia, sou esposa do Eduardo, somos casados há 21 anos, temos 2 filhos lindos, bênçãos de Deus para nós. Amém. Amém. Sim, eu sou Eduardo, sou da equipe de pastores aqui da igreja também, de Constantinópolis, casado com a Sônia há 21 anos, como ela disse, e temos aprendido ao longo desse tempo a aplicar o perdão, entender e aplicar o perdão na nossa vida. Amém. Sejam todos bem-vindos. E eu fico olhando assim, fundamentos do perdão, né? A gente pede perdão e todo, alguém perdoa, outros não perdoam. E assim eu fico pensando qual é a finalidade do perdão no casamento, né? E aí a dinâmica do perdão, esses fundamentos, o casamento, o perdão é fundamental, né? A compreensão, a empatia, a disposição que nós temos que ter, essa decisão que nós temos que tomar dentro do casamento de perdoar, né? Perdoar aquela pessoa, o seu cônjuge, aquele que vive com você, aquele que mora com você, que deita, que dorme com você. Não sei, parece que às vezes se torna meio que difícil ou não, ou é preciso que a gente não tenha algum ressentimento na hora que nós somos, digamos, não aceito com algumas coisas que fazemos. E como é que nós fazemos para você buscar esse cultivo, esse perdão, para que o nosso casamento possa florescer cada vez mais, apesar de nós. Eu gostaria de ouvi-los assim, de uma conversa imediata, e eu gostaria de começar com a pastora Sônia. Como é, dona Sônia, assim, para a senhora, como é que a senhora vê essa questão dos fundamentos do perdão no casamento? Perdão é tudo, né?
Assim como a palavra do Senhor diz, como Deus nos perdoou, devemos perdoar os outros também. E principalmente o outro que está do meu lado, né? Ali todo dia. A vida em casal não é fácil, é um desafio diário, né? E quando você tem como esse princípio liberar perdão, a caminhada se torna mais fácil, né? Porque quando você é rancoroso, guarda rancor, as coisas ficam mais difíceis. A senhora já perdoou algumas vezes o pastor Eduardo? Muito. É claro que aqui não é um programa de entrevista. Eu faço isso só porque... Mas a gente conhece o pastor Eduardo. E o pastor Eduardo, naturalmente, também já perdoou muitas vezes a senhora. Com certeza. Né? Afinal de contas, nós somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Dois pecadores tentando ali se ajustar, né? E o pastor Eduardo, porque pastor é assim, eu penso que é muito difícil, às vezes a gente, por exemplo, o senhor que é pastor, eu tenho certeza que o senhor já aconselhou casais e etc, e fica muito difícil ensinar e falar para casais, aconselhar casais sobre esse assunto quando o senhor ministra sobre perdão, porque geralmente há ofensas, né? Como é que o senhor vê o perdão, o fundamento do perdão no casamento? Então, o perdão ele é uma disciplina espiritual, né? Quando nós nos convertemos, quando nós passamos a entender o Evangelho, existem algumas disciplinas espirituais para essa nova vida que são fundamentais. A leitura da Bíblia, a oração, a meditação na palavra, o jejum, são disciplinas que a gente precisa cultivar para aprender, para entender e aprender o verdadeiro Evangelho, né? Então, o perdão ele é uma dessas disciplinas espirituais, porque nós entendemos que Deus nos perdoou os nossos pecados, nos libertou da condenação dos nossos pecados, né, que os nossos pecados naturalmente traziam para nós, só que isso para nós é inusitado, a gente não consegue compreender isso com naturalidade. Nós precisamos realmente mergulhar na palavra e entender como que Deus nos perdoou. A gente está falando sobre os fundamentos, né, do perdão, e aí aprendendo isso durante a vida cristã, não é de imediato que a gente vai aprender a perdoar, mas exercendo essa disciplina e durante a vida cristã, aprendendo sobre o que é o perdão e como ele deve ser feito, então a gente consegue aplicar também no nosso casamento, né? E se essa disciplina não for estudada, não for vivenciada e não for aplicada no casamento, vai ser muito difícil manter um casamento duradouro e um casamento que glorifique a Deus e que seja bom para o casal, que traga felicidade para o casal, se a gente não cultivar essa disciplina. E aí, esse casal querido, tem algum comentário para fazer sobre os fundamentos do perdão? Eu concordo muito com o que o pastor falou, porque sem Cristo nós não conseguimos perdoar. Porque eu vejo o perdão ele como algo espiritual que precisa ser trabalhado ali, a oração, né, o jejum, e realmente se aproximar dele. Como eu vi o irmão falando, a gente precisa estar enxertado ali. E ele passar isso para nós, o Senhor. Então, se eu não estiver conectado com o Senhor, buscando, aprendendo aquilo que Ele tem nos ensinado através da palavra, se formos agir com forma humana, não conseguimos. Mas com Ele, acredito 100%. E se nós buscarmos a orientação dEle, o casal consegue sim perdoar um ao outro. Amém. Mas com o auxílio do Espírito Santo e do Senhor. Exatamente. A verdade é que até o autor, ele traz isso, né? Ele fala que estudiosos tentam trazer respostas prontas, né? Psicólogos tentam explicar como que acontece o perdão como se fosse algo natural, né? Para nós humanos, quando na verdade é algo sobrenatural, é um dom divino. Então, ele fala que até é difícil de traduzir o que é o perdão somente em uma frase, em uma oração, porque não tem como. Quando a gente tenta ser um pouco mais simplista, né, nessa tradução, seria dizer que é o amor de Deus mesmo, que ele traz isso de uma forma muito bonita, que é o nosso relacionamento com Deus que vai fazer com que a gente consiga, de fato, compreender o que é assimilar o perdão na sua forma mais plena, né? Porque
muita gente confunde o perdão somente com um pedido de desculpas, um remorso, né? Que a pessoa vai ali, pede desculpa, mas o arrependimento genuíno e a outra pessoa, de fato, perdoar, conseguir libertar a outra pessoa, né, da punição, é algo assim muito superior, que a nossa visão terrena realmente é limitada demais para conseguir alcançar. É verdade. E você, Abão? Gostei muito, aprendendo com o pastor Eduardo. São disciplinas, né? E o que acontece com a disciplina, né? Nós temos todas elas orientadas na palavra de Deus, que é a Bíblia, né? E para nós podermos ter esse conhecimento, a gente tem que estudar e aprender, como o pastor Eduardo falou, orando, lendo a palavra de Deus, né? Jejuando. Então, se são disciplinas, nós como casal, marido e mulher, cônjuge, nós temos que aprender, nós vamos aprender isso, porque está na palavra de Deus. Ele vem nos ensinar, porque quando nós aprendemos, nós também vamos ter nossa responsabilidade de saber que nós praticamos aquele pecado para com o meu cônjuge para conosco, e através da palavra nós vamos aprender como perdoar. Então foi muito legal, muito interessante esse aprendizado de dizer que realmente esses fundamentos do perdão são disciplinas e elas estão todas contidas na Bíblia. E só vamos aprender se nós realmente aprendermos lendo a palavra de Deus e praticando isso no nosso casamento, né? Foi muito bacana. É verdade, é porque existe conceitos sobre perdão aí fora na sociedade, e eu já ouvi isso até em arraiais evangélicos também, que dá um entendimento que não é bíblico, ou seja, que o perdão é um dos conceitos errados. Eu lembro bem disso, eu não sei com quem, onde foi que nós estávamos, mas a razão é que o perdão dá razão ao ofensor, né? E, ou seja, eu estou certo, o outro está errado, né? E por que eu é que tenho que perdoar? Não é? Isso é um conceito errado. E aí eu fico pensando que o perdão também, ele não minimiza a responsabilidade daquele que causou a ofensa. Não é? Não é por aí também. Não. Né? Que não significa que a dor causada pelo ofensor não é real e deve ser desprezada. Não é por aí. Por quê? Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus, mas continuamos pecadores, não é? Então nós estamos sujeitos, suscetíveis a erros, a pecar, a ofender, principalmente, uma vez eu ouvi uma historinha de uma criança que disse que o pastor estava no púlpito e aí dizia, olha, o irmão fulano de tal vem à frente, aí recebeu honras e méritos, etc, etc. Aí o filho disse para a mãe, vamos morar aqui na igreja? Aí, mas por que, meu filho? Porque aqui o papai é outra pessoa, não é? Então você vê como é que são as coisas, essa vivência, essa intimidade que nós temos que ter com o nosso cônjuge, muitas vezes nos leva ao erro. Por quê? Porque não que não se ame, não é nada disso, é porque nós somos pecadores e erramos. E quando se erra, só tem um caminho, é o arrependimento, é o perdão genuíno. E dentro do perdão genuíno está a responsabilidade tanto do perdoado quanto do perdoador. Tem que se sentir amado pelo Senhor para que isso venha ao encontro, não é? E aí a gente olha e percebe que o perdão chega não com facilidade, porque ninguém vai esquecer, mas significa que aquele genuíno arrependimento aconteceu e você passa a praticar dali uma nova vida. E aí isso não significa que ninguém vai errar mais, não é? Nós possivelmente vamos errar de novo, mas aquilo lá já ficou para trás, já estamos perdoados, tanto eu quanto ela. Vamos começar tudo de novo, sem olharmos e sem nos ofendermos no amanhã em relação àquilo que já está sepultado, que está perdoado. Então, quando eu olho assim, eu vejo essa questão do perdão, eu vejo como é difícil perdoar.
né? Mas imagine você não perdoar aquela que dorme com você, aquele que dorme com você. Como é que fica essa situação assim de... Eu não sei, eu tenho 42 anos casados, né? Tivemos e temos alguns quiprocós, aqui acolá acontece, alguns conflitos, mas eu nunca dormi no sofá. Eu nunca dormi no sofá não, sabe? Às vezes emburrado, sim, mas... E não consegue dormir, né? Então eu gostaria de ouvir se vocês têm alguma experiência, alguma coisa que possa nos ambientar. Eu queria, assim, salientar algo que assim, falou muito comigo, é como... A palavra de Deus é maravilhosa, né? E aí a gente tem a oportunidade de ver numa situação como essa que até o mal, né? Ele consegue transformar em bem. Porque, de repente, a pessoa que errou comigo, pecou, eu tenho a oportunidade de perdoar. Porém, em algumas situações a pessoa revela, né, o orgulho que há dentro dela, ela quer se sentir moralmente superior a outra pessoa. Então, até isso, Deus usa para tratar tanto quem errou como aquele que precisa, né, perdoar. Porque é uma oportunidade, sim, de você... por que realmente você não quer perdoar? Por que você remói dentro de você isso? Você quer se sentir superior moralmente ao seu cônjuge, mas é necessário que você também trate isso no seu coração. Não apenas liberar o perdão para ele, mas também ser tratado, né? Obviamente que ele precisa mudar o comportamento, se há alguma coisa que ele precisa mudar, mas você também tem a oportunidade de fazer essa autoanálise, olhar para dentro e ver, não, ele errou, eu sei que ele errou, ele está arrependido, mas eu também preciso mudar esse comportamento em mim, esse orgulho, essa necessidade de me sentir superior ao meu cônjuge, que isso é inadmissível, né? É verdade. É assim, Hélio? É porque assim, no casamento tem os arranhões, né? Sim. Existe aqueles arranhões e depende do tamanho desse arranhão. Às vezes é uma ferida mais profunda, né? Que existe dentro de um casamento. Só que quando você convive ali como um casal, você vai aprendendo aos poucos a perdoar. Às vezes é uma atitude, uma palavra mais pesada, um deslize, e você consegue ali, né, contornar. Agora, quando se fala de realmente traição, né, como perdoar, o que fazer, é como a gente volta a falar, tem que ter os fundamentos. Não tem jeito. É igual um jogador de futebol. Um garoto vai aprender a jogar futebol, ele precisa aprender os fundamentos. Senão, quando ele passa para a nova etapa, ele não consegue sair dali. Certo. Ele não consegue se desenvolver. Ou seja, qualquer um de nós viemos de uma criação totalmente diferente. Tá então, certo. Pessoas já vêm com vícios, problemas e dificuldades. Certo. Segura aí que nós vamos voltar daqui a pouco no próximo intervalo, no próximo reinício, com esse mesmo assunto, perdão no casamento. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras para comentarmos, para aprendermos um pouco mais da palavra, aprendermos de como a família é fundamental, como Deus fez a família, como Deus fez o homem e a mulher para que eles fossem felizes e abençoados. Infelizmente, homem e mulher trilharam o caminho que não era o caminho do Senhor e abandonaram tudo sem respeitar a orientação divina do Criador, sem olharem a Bíblia, o manual de instrução que trazia toda uma orientação, mas ainda assim o Senhor não nos deixou só. Ele trouxe Jesus Cristo para que isso fosse apagado e tivéssemos a graça de ser escolhido por Ele para que a família começasse a outra vez ser fundamentada na palavra de Deus. E a família, quando é fundamentada na palavra de Deus, eu sempre digo isso, os pais se amam, ele respeita a sua esposa, ele ama a sua esposa, a esposa o respeita e ama o seu marido também. Os filhos são criados ali no regaço do amor. E se existe algo diferente fora de tudo isso, e que existe mesmo, estão aí se dando as leis que fazem propaganda contra a família e uma série de coisas. Mas nós estamos aqui para estudar e estamos estudando o perdão no casamento, né?
O perdão, ele sempre desempenha assim, um papel fundamental no contexto do casamento. Por quê? Porque senão nós não viveríamos juntos. Eu sempre digo que as pessoas hoje estão se divorciando com muita facilidade, mas essas mesmas pessoas, eles têm inveja das famílias ajustadas, do homem, do pai que é responsável, que ama a sua esposa, dos filhos que são criados ali no regaço do amor. Isso é espetacular, porque a palavra de Deus se cumpre na vida de cada qual de nós. O relacionamento conjugal está sujeito a defeitos, claro, né, a conflitos, né? O perdão envolve muitos aspectos, a aceitação da nossa imperfeição, não é? Então eu queria ouvir mais de vocês, quando se erra, como é que nós devemos confessar os nossos pecados? É só um pedido de desculpa, não, amor? Eu sinto muito, né? Eu errei. É assim, Nádia? De jeito nenhum. Inclusive, a gente estava debatendo isso aqui agora no intervalo, porque justamente a confissão, ela não deve ser apenas um alívio, né, no peito de quem errou. Ela tem que ser realmente algo para, de fato, tratar o problema. Ela não tem que ser uma forma de despejar o lixo, né, que tem dentro de mim no meu cônjuge. Se eu tenho um problema, eu vou confessar, uma confissão real, verdadeira, específica, para que juntos nós possamos lidar com esse meu pecado. Porque às vezes a gente olha muito quando fala em relacionamento, adultério, mas existem tantas outras coisas que ferem, que minam o relacionamento, que precisam ser tratados. Infelizmente, hoje existe a pornografia, né, que também é um câncer nos casamentos, que tem afastado os casais e tudo. E as pessoas acham que isso não precisa ser tratado, mas precisa a esposa estar ali, ouvir a confissão do cônjuge e vice-versa, para que eles juntos possam tratar esse pecado. E de fato, não é chegar para o outro, olha, se eu te machuquei, me desculpa. Gente, apenas não façam isso. Não é. Tem que ser específico, Ou seja, dizer, tem olha, que dar nome, tem né? que dar nome, porque assim... Pecado tem nome. E também, uma coisa que o autor trouxe, que é muito importante a gente ressaltar, é que você também precisa ter a sabedoria, pedir de Deus a sabedoria para saber até que ponto você precisa abrir para o seu cônjuge. Se você tem pensamentos, ele dá esse exemplo, pensamentos adúlteros, você vai estar todo o tempo falando, eu estava pensando isso. Você não vai ficar minando ali a mente da sua esposa ou do seu marido com isso. Você vai ter a sabedoria de dizer até onde ele pode te ajudar com aquilo, porque senão você só vai causar ali um desconforto, uma ansiedade, uma insegurança no seu cônjuge desnecessária. Então, como a gente estava falando anteriormente, são situações que Deus usa para tratar com a gente, para tratar tanto quem feriu quanto quem foi ferido. Então, a gente precisa também usar de sabedoria, pedir de Deus, como foi falado no início, é realmente um ato sobrenatural, sozinho, pela nossa capacidade humana, nós não vamos conseguir. Então, temos que realmente pedir de Deus para ter sabedoria até na hora de confessar esse pecado. É verdade, é por aí sim, porque tem que haver, no perdão tem que haver um arrependimento genuíno, não é? E pecado tem nome, não é só um pedido de desculpa, sinto muito, não. Eu acho que a Bíblia não ensina bem isso, a Bíblia ensina arrependimento e pedir perdão e não voltar mais a cometer o erro, né? Não é assim, amor? É verdade, porque nós temos aprendido na palavra de Deus que quando nós realmente pecamos com o nosso cônjuge, nós temos que ter essa responsabilidade. Que responsabilidade é essa? De confessar o nosso pecado, né? Porque quando nós estamos confessando o nosso pecado, nós não estamos explicando só para a pessoa. Não, nós estamos até pedindo ajuda também, quando nós estamos confessando esse pecado. Agora a gente tem que ser específico realmente, né? Principalmente quando envolve, como estamos aqui falando em casais e tratando de família, quando envolve adultério, que é uma coisa que machuca tanto, né? Que machuca muito mesmo. Então, como fazer, né? Como fazer com isso aí? É confessar realmente e voltar para os fundamentos que nós temos aprendido aqui, que é na palavra de Deus. É ajoelhar, orar, ler a palavra, se alimentar,
né? Juntamente com o cônjuge que vai também perdoar. É muito difícil, magoa, mas nós temos que ser específico e nós temos realmente que nos arrepender. Porque se nós não arrependermos, estivermos com aquele coração realmente de tristeza, de o cônjuge ver realmente que tem o arrependimento em nós, né? Então, é uma responsabilidade que nós temos que assumir, porque hoje os casamentos não, na minha opinião, né, não se sustentam muito por isso, porque não há uma responsabilidade de quem faz a ofensa para o outro cônjuge, não há. Vai fazendo e me perdoe, como a Naya falou, sinto muito. Que história é essa? Sente muito não, senta aqui, bora ver o que aconteceu. Né? Vamos tratar isso aí, vamos recuperar aqui o nosso casamento. Precisando de ajuda, precisando de ajuda, vamos lá crescer junto. É difícil, mas quando nós temos a palavra e quando nós estamos ali moldado no princípio do casamento, que é o Senhor do nosso casamento, o nosso cordão de 3 dobras, que é o esposo, a esposa, em primeiro lugar, Deus, nós 3 ali, nós conseguimos. Interessante é que a gente fala muito isso hoje, parece que quando se fala em pedir perdão, arrependimento dentro da vida conjugal, eu não sei porquê, mas muitas vezes as pessoas se detêm logo na questão do adultério, não é? Sim. E as pesquisas estão dizendo aí que a grande maioria dos divórcios hoje não é por adultério, é por finanças, é dinheiro, né? O relacionamento com relação, que isso daria um novo programa, um novo assunto, né? Mas, dona Sônia, a senhora teria alguma coisa para acrescentar sobre isso? Pegando o gancho aí do que elas falaram, né, com relação ao confessar, no nosso livro aqui, ele diz assim: se você estiver realmente arrependido daquilo que fez, então você desejará que as coisas sejam diferentes no futuro. Sim. Quando descrever seu pecado e seu desejo de ser diferente, esteja disposto a discutir, né, para tentar resolver, porque ideias vão surgir e vocês podem tentar resolver da melhor forma. Mas esteja disposto a aceitar as consequências do seu pecado. As consequências. Então, vão ter consequências, né? Ou seja, tem o perdão, mas tem a consequência, exatamente, não é? E isso são alguns obstáculos, pastor. Será que isso cria algum obstáculo para não pedir perdão quando a pessoa diz, não, eu prefiro ficar aqui porque senão a coisa vai entornar. É mais cômodo, né? Um dia eu assisti uma peça, isso não serve para nós, pastor, o senhor vai já falar. Nós estávamos em São Paulo, eu ia lá e nós assistimos uma peça de teatro, até um título de um livro, foi baseado nesse, As Mentiras que os Homens Contam, não é? E era um casal, era um diálogo, ele tinha já mais de 40 anos de casado e ele aparecia em cena todo dia indo trabalhar e tinha uma vida harmoniosa, etc, etc. Não é? Aí, de repente, um dia, ele vai trabalhar, ele está na estação do trem, ele pega a aliança dele e começa a tirar, sabe? Ele tira e põe, quando dá fé, a aliança cai no bueiro. Aí ele vai para o trabalho assim mesmo e aí ele fica pensando, ele está em cena e ele diz o que eu vou dizer para ela, enfim, né, aquelas coisas todas. E aí ele volta para casa, quando volta, ela observa que ele está sem aliança. Aí, de repente, gera aquela confusão toda, né? E ela diz, você não devia, andou fazendo alguma coisa errada e etc. E ele, triste, aí ele disse, fulana, eu não lembro mais como era o nome da personagem, foi até com a Natália Timberg, e ele diz assim, olha fulana, eu saí hoje com uma moça do escritório, e nós temos todo esse tempo de casada, mas eu quero dizer para você que foi só uma aventura, eu não tenho nada com ela, eu amo mesmo você e etc, etc. Aí ela, sozinha, ele sai de cena e ela começa, eles brigam e tudo, e ela começa a raciocinar. E ela diz assim, poxa, nós temos mais de 40 anos de casado e eu não vou separar desse homem porque ele confessou que foi apenas uma aventura, isso aconteceu só uma vez. Enfim, aí conclusão, eles se perdoam e etc, né? E aí a peça termina ele sozinho em cena dizendo assim, se eu tivesse falado a verdade, ela acreditaria? Termina aí. Nós erramos, teria que falar. Claro,
Para nós isso não é só para que você pense, né? As mentiras que os homens contam. Então, quando eu olho isso, eu disse, isso aí não serve para nós. Porque um casal que tem o amor de Deus, cujo casamento é feito para a glória de Deus, por mais que isso fosse uma realidade, a minha esposa vai acreditar nisso. Eu perdi a minha aliança, não é? E não inventar uma outra coisa para que, ou seja, denota que realmente a coisa não era tão assim. Base nenhuma, alicerce nenhum. Alicerce nenhum, né? Por isso que eu digo assim, o perdão, os obstáculos do perdão, quando a gente sente que fez alguma coisa errada, e aí de repente esse obstáculo cria em nós um sofrimento, porque eu penso que quem tem o Senhor Jesus no coração, quando você erra, você não se sente bem, você não está à vontade, né? O Espírito vem e começa a dizer, olha, Manassés, tu te cuida. Tu te cuida, você pecou e pecado tem nome e a primeira pessoa que deve se perdoar, que você tem que pedir perdão, é a sua esposa. Rapaz, eu te dei essa mulher aí para você cuidar, para que você amasse, você está fazendo uma coisa dessa, que negócio é esse, rapaz? Pastor Eduardo, agora sim. Sim. Só pode haver o exercício do perdão verdadeiro quando há também a confissão. E a confissão é algo que a gente aprende também, né? Os que são convertidos, os que seguem uma vida com Deus, aprendem a fazer, são ensinados pela Escritura a fazer. O problema da confissão passa também pela questão do orgulho, né? Para você confessar, você precisa superar o seu orgulho, você precisa confiar realmente em Deus, né? E confessar, claro, a Deus, antes de tudo, né? Entendendo pela verdade, pela palavra que você pecou, que você agiu contra Deus, contra a fé, contra aquilo que você crê, contra aquilo que você é, na verdade, né? Então, se agiu contra aquilo, precisa confessar a Deus e precisa buscar também a pessoa a quem você ofendeu, né? Seja a esposa, seja o filho, né? Uma questão também que vem no casamento é a confissão de pecado aos filhos. Sim. A gente tem que aprender a confessar os pecados também aos filhos, quando nós erramos. Eles têm em nós sempre um alvo, né, daquilo que eles querem ser, mas eles leem em nós também quando nós não somos verdadeiros. Eles sabem, nossos filhos sabem quando nós estamos mentindo, quando nós estamos fingindo. E quando nós confessamos também, quando erramos com eles, eles vão aprender didaticamente também que pecado se confessa, né? E que há perdão, e que pode ser cultivado, né, o perdão. Então, a questão da confissão é fundamental. Para que haja o perdão autêntico, é necessário que haja a verdade, que haja a confissão. Você falou em aconselhamentos, né? Muitas vezes quando os casais vêm e ali a gente percebe que está faltando alguma coisa, né? Algo não foi dito, algo não foi confessado. E aí o trabalho todo é fazer, né, na dependência do Espírito, que tudo que precisa ser dito seja dito. Senão não vai haver perdão. Se não for tudo colocado à mesa, vai sair dali e aquele problema só tende a crescer. Mas quando se põe tudo à mesa, se confessa na dependência do Espírito, Deus age para que haja o verdadeiro perdão, para que haja a restauração, né, para que aquela ferida profunda seja curada, né, e aí o perdão realmente tenha efeito. Então, no casamento, nos relacionamentos de um modo geral, mas no casamento, esposo, esposa, filhos, é preciso haver a verdade. A verdade tem que ser buscada, não importa o custo que ela tenha. O custo da verdade sempre vai ser mais barato que o custo da mentira. É verdade, pastor. Eu fico olhando isso e quando isso às vezes é... Assim, eu digo porque todos nós estamos sujeitos ao erro, né? Inclusive o pastor. O sujeito a errar, a pecar, porque é homem, é pecador. E quando eu olho isso, às vezes, assim, pensando como homem mesmo, eu peço sempre misericórdia de Deus para que a gente tenha esse discernimento, que o Senhor nos ajude, né, a estar em pé todos os dias, pedindo proteção ao Senhor, né, principalmente sobre o nosso casamento, porque está ficando uma coisa tão
difícil, não é? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo é muito fácil, onde tudo é permitido. A verdade é essa, né? Eu conversando com minha filha, que mora no sul do país, a professora um dia chamou lá a filhinha dela, a nossa neta, Laura, um negócio de celular. E ela não leva celular para a escola. Ela disse assim: mãe, a Laura não traz o celular para a escola. Ela não tem celular. Ela não tem celular, né? Mas um coleguinha. Mas a coleguinha dela, da mesma idade, tem celular e a coleguinha nós pegamos a coleguinha assistindo filmes pornográficos no celular. Quer dizer, para você ver, por mais a orientação hoje, pastor, eu penso, com relação a filhos, ela está muito mais difícil para eles do que mesmo para nós, né, que já somos, que não é o seu caso, mas nós que já somos avós, porque imputa na responsabilidade dos pais terem uma maior responsabilidade dentro do contexto atual. E aí é quando vem fora da palavra do Senhor, fica difícil, não é? Porque o que se vê hoje, as pessoas não respeitam mais, não respeitam as autoridades, os mais velhos, os pastores, não se respeita mais nada. Sem limite, e a igreja ainda é instituição, penso eu, sabe? Você que está nos ouvindo, nos assistindo, ainda é a instituição que ajuda na criação dos filhos. Por quê? Porque a criança tem lá na sua escolinha, lá na sala dela, ela tem a professora que fala da palavra de Deus, que vai ajudando, né? E ela vai crescendo, temendo ao Senhor, sabendo respeitar pai e mãe, honrando pai e mãe. Não é? Mas esse assunto é tão gostoso do perdão que nós já passamos da hora e daqui a pouco a gente volta no próximo intervalo. Estamos de volta para o nosso último bloco do nosso programa, do nosso podcast sobre família, o Cordão de Três Dobras. Coisa boa é falar de família, coisa boa é a gente estar convivendo com família, coisa boa é a gente ter uma família, ter uma esposa para amar, um esposo para amar, ter filhos. Coisa boa é a gente rir de nós mesmos quando a gente se pega ali, aconteceu alguma coisa que se torna meme entre nós, a gente ri disso, isso é bom a gente ter família, é bom, eu curto muito essa família, sabe assim, eu tenho cada experiência de família que vocês nem imaginam. Amém. E hoje são com relação aos netos, né? Eu uma vez contei que eu ouvi uma historinha, de que alguém perguntou para a meninazinha o que ela queria ser quando ela crescesse. Ela disse avó. Mas por que avó? Porque a avó, vovô, a avó tem todo o tempo do mundo. É claro que eu não tenho, vovó não trabalha. Todos os vovôs usam óculos. E eles não nos chamam atenção. Sabe? Eu achei bacana. E a historinha continua. Mas o nosso caso aqui é perdão. A quem nós devemos perdoar? Né? Quantas vezes nós devemos perdoar? E aí a gente fica olhando assim, poxa, eu acho que ela já me perdoou um bocado de vezes, sabe? Nós nos perdoamos, né, amor? Eu já perdoei você muitas vezes, amor. Com certeza. Porque é assim. Então, quando a gente olha e dá assim esse perdão, o perdão dentro do casamento, a confissão do perdão, por que nós devemos perdoar? Como é que se deve perdoar? Para a gente continuar a viver, para a gente continuar a construir essa coisa linda, que é para que os filhos, como disse o pastor Eduardo, eles crescem olhando os ombros dos pais. Na hora que você acerta, né? Aí, quando eu jogava bola, minha filha dizia, vai, meu zagueiro! Entendeu? Mas quando você erra também, eles observam, eles prestam atenção. Né? Como prestam atenção, né? Como você trata a sua esposa, como é que sua esposa lhe trata. Principalmente as meninas, as mulheres, elas vão crescendo aquilo e elas vão tendo a noção
de que quando chegar a época de escolherem um marido, elas vão querer um marido parecido com o pai. Por quê? Porque amava a esposa, porque ama a mãe, né? E assim por diante. Mas nem sempre é tudo assim, né? Os conflitos acontecem. Acontecem por quê? Porque nós somos suscetíveis a eles. Não temos o Senhor Jesus? Temos. Mas a gente erra. E como nós erramos, nós precisamos nos arrepender e pedir perdão para as nossas imperfeições. E quando eu penso que quando se tratam de duas pessoas salvas, perdoadas por Jesus Cristo, tanto o perdoado quanto o perdoador, eles se encontram dentro daquele mesmo objetivo, né? E genuinamente o arrependimento vindo, eu penso que aí o casamento continua sem aquela desconfiança do passado. Eu sempre digo que o passado é importante, porque o passado nos ajuda a rever alguns atos, né? De que a gente não pode mais errar, pelo menos naquilo que nós já erramos no passado. Então, eu olho assim e vejo dentro do casamento essa questão do perdão, não com muita facilidade, Eu penso que os pastores que além de pastores, são psicólogos, são terapeutas, são uma série de coisas, né, que muitas vezes eles sangram, aconselham as ovelhas, né? Aconselham as ovelhas e tudo, mas muitas vezes o coração sangra. Não porque está com problema, mas é triste, porque ele gosta da ovelha, né? Então, como é que vocês veem, ainda dando continuidade assim, fundamentados no perdão dentro da vida conjugal? Eu vejo muito o que o pastor Eduardo falou no último bloco, né? Que quando um casal ele vive infidelidade, né? Você conhece quando ele começa a ali dar passos errados. Porque assim, eu tenho minha filha, quando ela entra na minha casa, eu sei se ela fez algo errado ou não, pelas atitudes. Então, quem já é acostumado a viver uma vida de fidelidade dentro do casamento, você tem um livro aberto, o seu telefone está em cima da mesa, a sua esposa tem acesso ao seu Instagram, WhatsApp, tudo, você não tem o que esconder. Então, começa o quê? Aparecer. Você percebe rápido, porque nós, como casal, somos acostumados a viver em fidelidade. É diferente daqueles que vivem uma vida, né, dupla. É muito mais difícil. Mas para nós, como cristão, que vive hoje dentro de um casamento baseado na palavra de Deus, uma vida de fidelidade, você vai perceber o sinal. Não tem jeito. Você vai ver mudança de atitude. E aí você tem que logo correr. Fazer algo para que aquilo não se prolongue, mas seja resolvido o mais rápido possível, né? Porque ela é minha melhor amiga. Teve uma vez que eu passei uma situação tão difícil, estava orando dentro do meu... Posso falar? Estava orando dentro do meu quarto, estava passando por um problema desde a minha juventude, quando aceitei Cristo, me vi uma crise de ir para o mundo e fazer o que eu queria. E isso depois de adulto veio me atingir. Estava no meu quarto orando, chorando, e ela entrou no meu quarto, olhou para mim, o que tu tem, amor? Eu nada. E eu ali querendo ir para o mundo mesmo, depois de casado, fazer o que eu quisesse. E aquela minha carne lutando contra o espírito, e ela entrou de novo, amor, o que tu tem? Eu nada. Ela falou assim para mim, pode falar, eu estou pronta para te ouvir. E eu falei, amor, não tem uma pessoa específica, eu quero ir para o mundo. Eu quero fazer a vontade da minha carne. Me ajuda. E ela prontamente se ajoelhou e botou a mão na minha cabeça e começou a orar. Eu chorei, eu chorava, eu falava para Deus, Deus, eu não quero trair minha família. E foi ali, naquela oração dela, veio algo assim que me libertou, porque era desde a da adolescência e sempre vinha sobre mim. Parece que Deus assim, pum, arrancou. Glória então a Deus. ela teve a capacidade de me ouvir. Eu estou com vontade de ir. Deus usou ela. E eu confessei para ela, eu estou com vontade. Ela engoliu o orgulho
assim, cara, ele quer ir pro mundo, quer me trair. Não está satisfeito com o Não casamento, está satisfeito. E ela orou por mim. E nessa oração, amém. Deus mudou realmente a minha história. Amém. É verdade. Porque eu não tinha para quem, eu não tinha para quem confessar. Eu não confiava em ninguém. Eu estava preso dentro de um quarto orando, clamando, me ajuda Deus. Eu não quero sair desse quarto, me ajuda. E ela aparece. E ela entrou para o quarto, ela sentiu, o Senhor falou para ela, volta. Ele quer conversar, ele quer falar. E foi quando ela orou por mim e eu chorava que nem uma criança. E Deus me arrancando isso de mim. Amém. Foi maravilhoso. Coisa linda, né, pastor Eduardo? Verdade. Muito, gente. Muito bonito, legal. assim, porque é a ação de Deus, né, pastor? Assim, dentro Sim. de usar a própria esposa para impor as mãos e dizer está repreendido e está assim. E isso é o casamento, Isso né, é o gente? casamento, né? Obrigado pelo testemunho de vocês, gente. Sim. Isso é o casamento, né? É a gente caminhar junto mesmo nas falhas e nos defeitos do outro e ser bênção de Deus na vida do outro. Deus nos colocou como casal, para sermos bênção e ferramenta de Deus um na vida do outro. E quando vocês relatam isso pra gente, isso nos enriquece, Sim. né? Claro. Nos anima, nos Todos que ajuda estão nos ouvindo. na nossa caminhada, exatamente. Confiança A todos em que Deus. nos ouvem, né? Eu estou me sentindo muito abençoado, Isso. né? Pela conversa aqui também. Claro. Isso. Né? Que a gente vai aprendendo a perdoar, vai aprendendo a caminhar, auxiliar, né, um ao outro. E é isso que traz felicidade. Isso promove a felicidade dentro do casamento, né, para o casal. Que quando não há essa parceria, não há essa cumplicidade, né, ambos vão sofrer, né? E a própria vida comum, né, vai ser prejudicada também. A gente sofre como indivíduo e Certo. sofre como casal. E esse sofrimento acaba também caindo sobre as crianças, né, Sim, sobre as os filhos, consequências. né? Mas quando eles percebem que há esse ambiente de ajuda mútua, de confissão, de ajudar um ao outro a carregar, porque além de tudo somos irmãos em Cristo também, né? Ajudando a levar as cargas uns dos outros, os filhos É verdade. também vão nos procurar. Eles vão saber que mesmo errando, eles têm nos pais, né, pessoas que podem ajudá-los. E isso aí é maravilhoso. Isso essa é a vontade E do Deus Senhor. nos né? levou a ter uma experiência extraordinária, porque ela estava justamente lendo sobre isso. E Deus estava preparando ela Amém. para me ajudar, né? Porque eu sempre fui muito fechado. Eu estava entrando em desespero e orando, vigiando, só que aquilo tentou me atingir. E Deus usou ela e eu fiquei assim, meu Deus, só tu mesmo, porque imagine eu escutando isso, ela falando, só tu, só a tua misericórdia, a tua graça sobre a vida da minha esposa. Porque realmente nós somos um amigo do outro mesmo. As dificuldades que ela tem, ela abre para mim. E às vezes eu olho, meu Deus, eu choro com ela. E Deus é maravilhoso, gente. Não tem... Amém. É porque assim, a tentação ela existe, né, pastor? Ela é E real. ela é real, não é? Não adianta dizer que você... E o que eu acho interessante saber esse negócio de tentação é que Deus ele não tira isso de nós, né? Nesse sentido de, não, eu vou pegar o Manassés e Elaine para que eles não tenham tentação. Não é assim, entendeu? E aí, Naya, e você? O que você diz a respeito Não estava do combinado a gente tocar nesse assunto, mas Testemunho para mas são Mas a gente testemunhos sabe que edificam principalmente a você que está Está nos assistindo, né? verdade. E tem tantos, eles ainda Mas são é muito justamente jovens. a gente sabe que essas lutas, essas dificuldades que a gente passa, em algum momento elas vão servir para edificar a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Mas o que eu queria ressaltar, passado tudo isso, foi que depois que isso aconteceu, e isso não é mérito meu, eu nunca joguei na cara dele depois do que aconteceu. E aí? Como é que você tá? Mas aí, tu anda pensando isso? Tu tá querendo, não fiquei Não ficou a desconfiança, a desconfiança, né? exatamente, de querer saber se tinha algum sinal de alguma coisa, se ele tinha no coração dele, ou se tinha alguma coisa já em andamento. Isso eu não quis. E isso o estudo do livro trouxe também. Claro. Porque
a gente não pode usar desse erro, desse pecado e de repente começar a criar um ambiente dentro da nossa casa de desconfiança, de cobrança, isso aí não houve entre a gente. E eu volto a dizer, não foi mérito meu. Da mesma forma que Deus falou comigo naquele dia, dizendo para que eu fosse lá, e ele estava muito grosso nesse dia, muito ignorante. E assim, eu estava me dispondo a ir lá falar com ele e ele se recusava a falar comigo. Da mesma forma que Deus me levou a insistir com ele, porque em outro momento talvez eu não insistisse, ele cuidou do meu coração para que aquilo não ficasse me machucando. Você foi usada por Deus ainda. Eu tenho Pode ter plena certeza. consciência de que foi. Volto a dizer, não fui eu, porque na minha capacidade humana não seria possível. Não era possível. Não era possível. E outra, depois disso, o casamento, o homem e a mulher, ele gera um fruto na caminhada, né? Então, pelos frutos, tu conhece quem é quem, não tem jeito. Então, nós temos 13 anos, né, amor? 13 anos juntos e 11 de casados. E, para a glória de Deus, eu sempre fui fiel à minha esposa, que dentro da minha família, destruição, e eu achava que eu nunca ia conseguir. E realmente, até hoje, eu tenho conseguido, com a graça de Deus, realmente viver uma vida de fidelidade. Amém. Porque Glória a Deus. onde eu vivia falava, quem tem duas, tem uma. Nós fomos criados em ambiente inóspitos para casamento. Sim. Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Então, só a graça dele. Você, amor, tem algum comentário para fazer? Não, é isso mesmo. O perdão, ele é um processo. O perdão é um processo. Quando nós nos submetemos a esse Deus maravilhoso, a obediência por esses princípios, né, que a palavra de Deus nos transmite, é justamente isso. Vêm as tentações, vêm os conflitos, mas a gente consegue vencer. A gente consegue permanecer, né? Permanecer casado com o Senhor. Vêm os conflitos, né? Então, quando acontece que alguém fraquejou, a esperança é essa, é que o Senhor, ele dá uma retomada novamente, né? Você vai ter aquele processo, é mais doloroso, vem as consequências, mas vem a vitória também, em nome de Jesus. O que ele fez aqui é assim, ele falou com a boca assim, tipo uma declaração de perdão, né, pastor? Sim. Olha, minha esposa querida, o que eu estou sentindo mesmo aqui, não tem ninguém, não tem nada, mas que coisa, né? E aí, dona Sônia, a senhora? Confissão mesmo. Confissão, né? Porque a gente já falou, né, que a questão do perdão é decisão. É a decisão, né? Decidir realmente, como ela falou, não perdoei, mas não vou ficar cobrando, né? Pisando ali, machucando aquela ferida, né? Ou também que isso me dê brecha para também errar. Claro. Você fez isso, então Exatamente. isso também exatamente. Justamente nesse assunto que é fundamental. Exatamente. Então ter muito cuidado, né? Do como lidar, como agir, porque se você ficar incentivando, relembrando toda hora aquela situação, então não houve perdão. É claro que a gente não vai esquecer. O livro fala sobre isso, né? Sim. Que a gente não tem amnésia. Mas você vai tentar conduzir a situação. Mas é o que ela disse, ela nunca passou em rosto. Exatamente. Nem nada, né? Para tentar resolver da melhor forma. Que coisa boa, mas o nosso tempo está terminando. Eu vou pedir que o pastor Eduardo faça as suas considerações finais, algum comentário ainda, e desde já agradecendo esse casal querido aqui conosco, viu? Obrigado. Nós, como eu falei, nós fomos muito abençoados pela conversa que a gente teve hoje, né? E entender que realmente é um ato de fé. Então, aprender a perdoar é libertador, é maravilhoso, é uma vida que traz paz, né? Paz de espírito, o que todos nós precisamos, ter paz de espírito. E quando a gente aprende a perdoar, aprende a exercer a fé para o perdão, nós conseguimos viver bem, né? Viver bem, viver em paz. Amém. Então, incentivo para todos, né, que estão ouvindo o programa, assistindo, que façam esse exercício de fé também. Muito obrigado, pastor, dona Sônia. E você, Elivelton, diz
Diga aí alguma coisa, porque está encerrando o nosso programa. Não, esse programa tem sido bênção, né, para todos que estão aqui participando e para quem está ouvindo. E estou saindo daqui bastante edificado e creio que essa mensagem vai chegar nos corações de milhares de Senhor, lares. que chegue e vai transformar também. Amém. Glória a Deus. E Náia? Não, eu quero encorajar todos que realmente estão assistindo, que estão ouvindo a gente, que além de estudar esse livro, que ele tem aqui mensagens preciosas para a nossa vida conjugal, que busquem realmente essa disciplina espiritual, como o pastor Eduardo nos ensinou aqui, que é uma disciplina assim que uma das mais importantes que a gente pode exercer na nossa caminhada cristã, porque inevitavelmente vai chegar um momento na vida da gente que a gente vai precisar exercer, né? Sim. Tá certo. A gente não vai conseguir fugir disso. E que vocês possam também ser abençoados como nós estamos sendo. Muito obrigado ao casal querido. Você, amor? Vou ler aqui o que o nosso autor escreveu. O encorajamento de Jesus é que até mesmo uma fé miúda é mais poderosa do que uma amargura mais arraigada. Então, a nossa fé, né, é importante. Amém. A fé em Cristo Jesus. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado porque você está conosco, muito obrigado porque, com certeza, quando a gente casa e convida Jesus para fazer parte do nosso casamento será sempre um brilho, será sempre uma voz que soa para a sociedade. Muito obrigado, até o próximo programa. Amém. Amém.